Paz e graça, queridos irmãos. Paz e graça, paz e graça. O Espírito Santo esteja convosco. Permitamos que o Espírito Santo reine nesta tarde, independentemente da hora que estiver a nos acompanhar. Paz e graça. Nós vamos trazer um tema, um ensinamento sobre o pedido de rei Salomão. Vou trazer um tema sobre pedido de rei Salomão. É um tema muito importante para os cristãos de hoje em dia, ou para os cristãos atuais, né? Isto tem muito a ver com o que somos como cristãos. Sem prolongar muito, eu vou trazer aqui alguns versículos bíblicos que vai nos provar aquilo que nós vamos falar, ou aquilo mesmo que vai nos conduzir sobre o nosso tema. Temos no livro de 1 Reis, no seu capítulo 3, verso 6 até 15. Devido ao nosso tempo, não vamos poder ler todo o livro, ou todos os livros aqui mencionados, mas vamos em síntese, né? Aquilo que nós chamamos de síntese, aquilo que vai nos conduzir, aquilo que vai nos provar, aquilo que nós vamos falar dia de hoje. É um simples ensinamento, mas o que nós precisamos, coloque aquilo no seu coração, coloque em prática isto mesmo que vai nos conduzir como cristãos. Amém? 1 Reis 6. Respondeu Salomão de grande benevolência, usando para com teu servo: dai meu pai, por enquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo. E guardaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem sabe contar nem numerar pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E apareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse: por enquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Vou correr aqui, devido ao nosso tempo, né? Devido ao nosso tempo, é muito descanso. Eu queria muito mais trazer aqui os versículos que nos provam aquilo que é o que está relacionado ao nosso tema dia de hoje. Então, rei Salomão, sobre todas as coisas que havia, depois do rei Salomão ser elegido como rei para poder dirigir o povo de Deus, primeira coisa que o rei Salomão fez, antes de mais nada, ele foi pedindo conhecimento. Ele foi pedir sabedoria, porque não existia nada que o rei Salomão poderia fazer
se ele não tivesse conhecimento. E ele, sabendo que estou para dirigir o povo de Deus, não existe nada que eu possa fazer sem conhecimento ou sem sabedoria. De onde vem esta sabedoria? Ele tinha que dobrar o joelho, tinha que orar. Ele tinha que dobrar os seus joelhos, orando, pedindo sabedoria, para que o mesmo Deus lhe desse sabedoria. Ok, eu fico muito mais admirado com um jovem Salomão, que ele poderia pedir muita coisa a Deus, que o rei Salomão tinha muita coisa para pedir a Deus. Ele poderia pedir carro, ele poderia pedir mansão de casa, mas o que ele fez? Ele analisou tudo isto. Será já acrescentado? Ele viu isso como se fosse algo inútil. Mas o que ele tinha para fazer? Pedir sabedoria. Para poder dirigir o povo de Deus, ele não queria governar sem sabedoria. Ele não queria fazer nada sem sabedoria divina. Então, ele achou que sabedoria divina seria algo importante na sua governação. Ele achou que algo divina, que é sabedoria, devia lhe conduzir muito bem, para além de dirigir o povo sem a tal sabedoria. Então, ele foi escolhendo a sabedoria como se fosse algo importante. E isto mesmo seria algo importante para ele. Porque não existe nada que é feito sem a sabedoria. De tantas as coisas que existem cá no mundo, valorizou muito mais sabedoria. Então, para dizer que sabedoria é muito importante para um cristão. Estou a trazer aqui dizer que sabedoria é algo muito importante para um cristão. Um cristão não pode tomar decisões precipitadas sem primeiro consultar a Deus. Não deve existir um pastor sem pedir sabedoria. Não deve existir um servo de Deus que não pede sabedoria a Deus. Todas as outras coisas sereis acrescentado, mas primeiro ponto é a sabedoria. Porque na sabedoria conseguimos dirigir o povo de Deus. Eu quero trazer aqui um ponto muito importante. Dirigir o povo de Deus não é fazer sobre a nossa vontade. Amém? Não podemos fazer a nossa vontade para dirigir o povo de Deus. Nós não podemos pregar a nossa vontade. Não podemos viver a nossa vontade. Temos que viver a vontade de Deus. Temos que pregar a vontade de Deus. Tudo que um cristão deve fazer é a vontade de Deus. Amém? Como fez o rei Salomão? O rei Salomão foi pedir a sabedoria. A sabedoria é algo mais importante. É ali onde nós vamos ver, quando formos a ler, nós vamos ver que rei Salomão foi pedir a sabedoria. E no outro versículo, ou no outro capítulo, rei Salomão resolveu casos de duas senhoras. Depois do rei Salomão resolver aquele caso, onde todos os israelitas ficaram assustados. Ficaram assustados por quê? Porque rei Salomão já estava preparado psicologicamente, já tinha sabedoria. Os israelitas ficaram assustados com aquela maneira de resolver. Por quê? Porque ele já tinha sabedoria.
De que forma o rei Salomão poderia resolvê-lo aquele caso se ele não tivesse sabedoria? Sendo que aquelas duas senhoras estavam a trazer um caso ou um problema que aconteceu com eles, as duas. E o rei Salomão não estava. Então, todo o povo, ou todas as pessoas ficaram admirados com aquela forma de resolver. Amém? Então, a partir daí, é que nos indica, é que nos dá a confiança de que primeira coisa que um cristão deve pedir a Deus é a sabedoria. E depois de pedir a sabedoria a Deus, o que Deus responde? O que Deus responde? O que Deus deu como se fosse resposta? O que Deus deu como se fosse resposta? Pelo que Deus lhe disse: por enquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riqueza, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Então, o rei Salomão poderia pedir a vida. Deus, eu estou orando dias e noite, o rei Salomão de joelho pedindo vida, para que tenha mais vida, para que tenha dia mais prolongado, para que viva bem, para que viva andando de carros de luxo, para que o rei Salomão tivesse tudo, mansão para viver bem. Para o rei Salomão poderia levar muito tempo, poderia jejuar, pedindo aquilo que se chama riqueza. Mas o rei Salomão sacrificou pedindo entendimento para poder discernir o que é justo. Amém, queridos irmãos? Então, um cristão deve levar seu tempo pedindo sabedoria. Sabedoria te ajuda para discernir aquilo que é justo. Aquilo que é justo vem da sabedoria divina. Amém, querido? E depois daí, o que aconteceu? 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 Qual foi a resposta de Deus? Deus responde: também te dou o que não pediste. Eu vou dar aquilo que você não pediu. Você sabe muito bem a coisa de pedir. Você teve entendimento de pedir a coisa certa. Então eu estou para te acrescentar. Vou te acrescentar assim como riqueza e a glória. De modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os dias. Não haverá mais rei aqui no mundo mais rico que rei Salomão. Por quê? Porque ele teve que pedir sabedoria, que é algo para discernir, para conseguir dirigir o povo de Deus. Então, eu deixo aqui uma pergunta consigo, querido irmão. Eu vou deixar aqui uma pergunta muito clara. Vou deixar aqui uma pergunta muito clara. Vou deixar aqui uma pergunta muito clara. No seu devido tempo, o que estás a pedir a Deus? No seu devido tempo, estás a pedir o que a Deus? Quando você jejua, estás a jejuar a pedir o quê? Cuidado gastar seu tempo a pedir algo inútil para Deus. Cuidado um cristão atual gastar seu tempo para nada. Enquanto Deus quer que você peça algo pequenino para te dar algo muito grande ou algo muito valioso. Não nos esquecemos. Eu vou trazer aqui um ditado. Feliz são os cães que pelo faro
descobrem os amigos. Obrigado.